Não Pode Ser Sério, começando mais uma entrevista, dessa vez de um lançamento nos cinemas, dessa vez de um filme nacional que acabou de chegar aos cinemas. E eu tenho a honra, o prazer de falar com Belisário Franca, de O Presidente Improvável. Belisário, tudo bom com você? Obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo. Tudo bem, Bruno? Prazer estar aqui, prazer falar sobre cinema, cinema brasileiro depois da pandemia, cinema brasileiro nesse ano tumultuado. Mas vamos lá. E uma coisa que chamou muita atenção, Belisário, no Presidente Improvável é que você chamou, né, muitas pessoas para conversar com o Fernando Henrique Cardoso. E na hora que tem essas conversas com esse convidado, você percebe que há uma linha temporal nessas conversas. Você vai puxando uma linha do tempo a partir delas. Isso era uma coisa já de roteiro? Ou você foi percebendo durante as conversas, pô, eu posso construir a linha do tempo a partir disso? Como é que foi esse processo? O processo, na verdade, parte de um desafio de amigos, né, que acompanham o meu trabalho. E aí eles dizem assim, poxa, por que você nunca pensou numa cinebiografia? Explorar uma história de um personagem, enfim, que tenha relevância, que tenha uma presença na história do Brasil. E aí as conversas evoluíram, chegamos no presidente Fernando Henrique Cardoso, que não tem uma cinebiografia, e a partir daí foi construído o acesso, nos aproximamos, enfim, aí me debrucei sobre a obra dele, sobre a história dele, a obra intelectual, os livros, a história propriamente dita, tanto do intelectual, pensador, como também do político. E, e aí o que eu entendi, conversando com o presidente muito antes de filmar, aliás, filmagem é uma parte muito pequena do processo de produção de um documentário, né? Eu entendi que esse dispositivo da conversa, esse gosto que ele tem pela conversa, era a chave do filme. Ou seja, a gente produziu encontros, esses encontros geraram diálogos, esses diálogos contam a história dele e nossa, porque no fundo a gente, ao assistir o filme, está entendendo aquela época, o que foi que mais ou menos aconteceu pelo olhar do presidente Fernando Henrique naquelas décadas de 50 até a primeira, até agora, até o início do século XXI. É mais ou menos esse o arco, e isso sim, respondendo à tua pergunta, já foi pensado na hora do planejamento, inclusive a escalação e o convite a esses diálogos, a esses encontros, levou em conta que a gente alcançasse, durante as conversas, alguns conteúdos, né? Que o meu papel ali foi estar direcionando os assuntos, né? Para que não fugissem muito do roteiro, mas óbvio que deixando toda a liberdade, porque é fantástico e maravilhoso quando isso acontece, e aconteceu em alguns momentos, mas sempre com um pensamento e uma preocupação de contar essa história, esse arco de tempo da nossa história brasileira e da história dele. E como é que você chegou nessas pessoas? Como é que foi fazer essas marcações? Como é que falou, vamos tentar a pessoa X ou vamos tentar a personalidade, o político Y? Como é que foi todo esse processo de marcação, de aí conversar e ter um dia? Como é que foi toda essa agenda que você tem que montar? Porque é um monte de, né? O trailer, né? O marketing não parece que é tantas pessoas, mas aí você assiste e fala, gente, é muitas pessoas, é muita organização, né? Porque você tem que ter a conversa. Até o Bill Clinton, né? Online aparece para conversar com o Fernando Henrique. Então, como é que foi essa rotina de conversar com as pessoas, de marcar, de entender toda a rotina? Olha, para dizer o mínimo, foi complexo. A gente rodou esse filme, começou a rodar ele em 2020, portanto, na pandemia bombando e na pandemia sem vacina. Então, muitas preocupações, com razão, de todos os presentes, de estarem ali disponíveis. Nós criamos um protocolo de filmagem, dividimos com cada um deles, os seus familiares, né, para mostrar o tipo de cuidado que estava sendo feito. Mas, ainda assim, as agendas foram
foram complexas, porque levamos entre junho de 21 até mais ou menos julho de... Não, de junho de 20 até mais ou menos junho, quase um ano, até junho de 21 nessas marcações e conversas. Como que a gente chegou nesses nomes? Em conversa com o próprio presidente, a Beatriz Cardoso, que nos ajudou a pensar quem seriam, para contar a história, que a gente já sabia os arcos que a gente, ou os pedaços de arco. A gente foi construindo esse elenco, né? Engraçado falar em elenco, essas conversas, mas na verdade vários que a gente teve que mudar por conta de restrições médicas, etc. e tal. Agora, cada um é muito interessante porque cada um tem uma característica, né? O Bill Clinton, por exemplo, que você citou, ele topou imediatamente, só que o imediatamente dele, eu tive que ter 3 conversas com os assessores para explicar o que que a gente estava fazendo, que temas iam ser abordados, para dar segurança do que estava sendo feito. Tenho certeza que eles investigaram alguma coisa de currículo, etc. Porque não foi assim, vamos lá, pode marcar. Não, levou alguns meses para que marcasse a hora, a data e a disposição. O Gilberto Gil, que mesmo na pandemia trabalhou muito, então tinha muitas lives, a agenda dele foi muito complicada, mas ainda assim a gente conseguiu que ele foi um dos últimos, né? Que ele sei lá, disponibilizasse ali um tempo e uma hora para a gente rodar lá com o presidente, porque também tinha uma premissa que a gente queria rodar todos no mesmo local, e é o que aconteceu, que isso fazia parte da estrutura narrativa que a gente queria conduzir, que é essa espécie de diálogo coletivo que o filme estabelece. Então, não era para gravar em lugares diferentes, era no mesmo lugar. Tanto é que os que foram remotos também foram no mesmo lugar, mesmo que tenha sido remoto. Então, para cada um tinha isso. O Pedro Malan, por exemplo, me ligou 2 vezes, muito preocupado. O que que a gente vai fazer? Aí ele queria dar os dados, né? Como né, uma pessoa muito sóbria e muito detalhista, ele queria levar os números corretos. A coisa é muito mais generalista no bom sentido do que propriamente é, do detalhe. Mas cada pessoa é uma pessoa, ele levou os números lá. A gente nem usou os números propriamente ditos da atividade a qual ele estava naquele momento da presidência, e até antes da presidência também, já trabalhando para o governo brasileiro. Então, para cada um teve uma dificuldade, mas para cada um também teve. Eu devo dizer que o fato de estar rodando na pandemia, o fato de estar rodando com o presidente, que naquele momento ia fazer 90 anos, eu estava fazendo, iria fazer ali em maio de 20, 90 anos, fez com que. Não, foi em 21 que ele fez 90 anos, ele estava com 89, mas já prestes a fazer os 90 anos, fez com que as pessoas tivessem uma tremenda boa vontade e uma alegria verdadeira de estarem juntos, né? O próprio presidente, a gente notou, né, que ele foi ficando mais e mais empolgado e interessado em gravar, em estar junto. Ou seja, ele não tinha nenhuma restrição, pelo contrário, ele fala, não, quando é que vai ser a próxima? Com quem mesmo que nós vamos falar? Então ele tinha uma animação nesse sentido, de que durante a pandemia isso também eu acho que funcionou como um estímulo, né, como uma válvula de escape, porque todo mundo estava muito intocados, né, se protegendo, né? E acho que funcionou dessa medida, mas foi dessa maneira que se estabeleceram esses encontros. Primeiro, parabéns pelo Presente Provável, um ótimo filme. E convido as pessoas para assistir o filme, né? Ele está num circuito reduzido que aumentou, isso que eu achei maravilhoso, né? Na segunda semana ele ganhou mais salas. Então, convido o pessoal para assistir Um Presente Provável. Bom, eu sou o Belisário Frank e eu queria que dizer para vocês que o Presidente Provável está nas salas de cinemas no Brasil inteiro, se não inteiro, mas em 8 capitais, e é um filme que diz respeito à nossa história, diz respeito à construção da democracia. Eu acho muito oportuno a gente poder discutir sobre esse assunto
hoje, nesse ano de eleição, mas sempre. Então, muito obrigado. Bom, obrigado você que ouviu, que você ouviu a entrevista, lembrando que eu estou deixando aqui embaixo a crítica de Presidente Improvável, com algumas informações, tá? De onde ele está passando, tudo bonitinho. Se você está ouvindo a entrevista no podcast do site, tá? Tá na descrição do episódio. Empresário, obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo filme e até mais, gente. Até a próxima entrevista. Obrigado, Bruno.